Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito importante para entender a transição da Idade Média para a Idade Moderna. São os burgos e a formação dos Estados Nacionais. Mas para começar, precisamos voltar um pouco no tempo e lembrar como era a sociedade durante o feudalismo, que dominou a Europa na chamada Baixa Idade Média. O feudalismo era um sistema baseado na posse de terra. O poder e riqueza de alguém dependiam quantos feudos possuía. Esses feudos eram grandes e porções de terra com castelos, aldeias e campos de cultivo. A sociedade era dividida em estamentos, ou seja, grupos sociais fixos, quase sem mobilidade. No topo estava o rei, o símbolo da autoridade, seguido pela nobreza, responsável pela defesa militar e pela administração dos feudos, e pelo clero, que tinha o poder religioso e intelectual. À base da pirâmide estavam os servos, que trabalhavam a terra em troca de moradia e proteção. Era uma sociedade praticamente imóvel. Se você nascesse servo, morria servo. E os laços sociais eram sustentados pela fé e pela lealdade, com o famoso sistema de suzerania e vassalagem, onde os senhores juravam fidelidade uns aos outros. A partir do século XI, várias transformações começaram a enfraquecer o sistema feudal. Um dos principais foi o renascimento do comércio e o crescimento das cidades, os chamados burgos. Com a abertura das rotas comerciais, especialmente na Itália, França e Flandres, surgiram as feiras medievais e uma nova classe social, a burguesia, formada por comerciantes e artesãos urbanos. Essa burguesia passou a acumular riquezas com o comércio e não se encaixava mais na antiga divisão estamental. Eles queriam liberdade para negociar e leis que favorecessem seus negócios. Ao mesmo tempo, os senhores feudais perderam o poder econômico, já que a riqueza começou a circular fora dos feudos. Não podemos esquecer de outros fatores, como as cruzadas, que estimularam o contato com o Oriente e o uso de moedas, a peste negra, que reduziu drasticamente a população, enfraquecendo ainda mais a mão de obra dos feudos e acelerando o êxodo rural. Os burgos eram centros urbanos que nasceram ao redor de castelos e rotas comerciais. Nessas cidades, as relações deixaram de ser baseadas na terra e passaram a girar em torno do dinheiro e do comércio. A burguesia, interessada em estabilidade e segurança para suas trocas, começou a se aproximar dos reis, que também buscavam fortalecer seu poder frente à nobreza feudal. Assim, nasceu uma aliança poderosa, burgueses e monarcas. Os burgueses financiavam os reis e, em troca, recebiam proteção, padronização de moedas e leis que favoreciam o comércio. Essa aliança entre reis e burgueses foi fundamental para o surgimento dos Estados Nacionais. Com o apoio financeiro da burguesia, os reis conseguiram formar exércitos permanentes, cobrar impostos de maneira centralizada e impor suas leis sobre todo o território. É nesse contexto que países como França, Inglaterra e Portugal começaram a se consolidar como reinos unificados, com fronteiras, exército, língua e governo central. A filosofia também acompanhou essa transformação. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, defendeu a necessidade de um governo forte e centralizado para garantir a estabilidade do Estado. Uma ideia que refletia exatamente as mudanças que estavam acontecendo na Europa. Se compararmos com o sistema capitalista atual, vemos algumas semelhanças. No feudalismo, o servo trabalhava em troca de moradia e segurança. No capitalismo, o trabalhador vende sua força de trabalho em troca de salário. Em ambos os casos, o poder econômico se concentra na mão de poucos. Antes, os senhores feudais, hoje, os donos do capital. A diferença é que agora existe a propriedade privada, moderna e busca pelo lucro, o que impulsiona o desenvolvimento econômico, mas também mantém as desigualdades sociais. Em resumo, o crescimento do comércio e o surgimento da burguesia foram os motores que enfraqueceram o feudalismo e abriram caminho para a formação dos Estados Nacionais. A partir dessa transição, a Europa entrou na Idade Moderna, marcada por governos centralizados, economia monetária e pela consolidação de uma nova classe social, a burguesia, que até hoje influencia as bases do mundo em que vivemos. Esperamos que você tenha entendido como os burgos foram muito mais do que simples cidades. Eles foram o berço de uma nova era.